Olá, seja muito bem-vindo a mais um Grande Julgamentos. No programa de hoje você vai acompanhar o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu sobre o prazo para a revisão da legalidade da aposentadoria de servidores públicos. O tema foi objeto do recurso extraordinário 636553, com repercussão geral reconhecida, em que se discute se é legal o prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784, de 1999, Essa lei regula o processo administrativo em âmbito federal. No caso, a União contestou decisão do Tribunal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre, que impediu a administração pública de cassar o ato da aposentadoria, mesmo diante da constatação de irregularidades. Para o Tribunal do Rio Grande do Sul, a administração pública deve respeitar o prazo de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei 9.784, de 1999, para avaliar a regularidade de ato que concede a aposentadoria. Como a aposentadoria havia sido concedida há quase 7 anos, o ato não poderia ser reavaliado pelo Tribunal de Contas da União, mesmo que a administração pública tenha apontado irregularidade no valor do benefício. Acompanhe a leitura do relatório pelo ministro Gilmar Mendes, relator do recurso. Embora se reconheça o poder e dever da administração em anular seus próprios atos quando derivados de ilegalidade, por quanto da inteira submissão da atuação administrativa ao princípio da legalidade, o certo é que essa prerrogativa precisa ser compatibilizada com outro princípio próprio do Estado de Direito, democrático de direito, qual seja o da segurança jurídica. Mesmo considerando que a administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, tal prerrogativa somente pode ser levada a efeito no limite temporal esculpido no artigo 54 da Lei 9.784 de 99. Ultrapassado o prazo decadencial da norma referida, sem que o ato impugnado fosse expurgado do universo jurídico, prevalece a segurança jurídica em detrimento da legalidade da atuação da administração pública. Incide, pois, em caso disposto no artigo 54 da Lei 9.784, agravo a que se nega provimento. Em manifestação oral no plenário, falaram como amigos da Corte, representantes de sindicatos e associações de diversas categorias profissionais, além do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Todos defenderam o argumento comum de que o prazo decadencial se inicia com o primeiro pagamento do benefício ao aposentado e não da análise da sua legalidade pela Corte de Contas. Veja o que disse o advogado Amarildo Maciel Martins, como representante do recorrido, João Darcy Rodrigues de Oliveira. Uma discussão que subjaz também nesta repercussão geral, qual seja a natureza jurídica da concessão do ato de aposentadoria, se complexo o ato, se composto esse ato. No início, inclusive, dos debates e o parecer da Procuradoria-Geral da República caminha nessa direção, na sua primeira parte, ao menos, entendendo, e aqui assim afirmando pela voz do recorrido, que esse ato não é ato complexo, na medida de razão em que os chefes de poder, na sua privatividade competencial, assim o fazem quando nomeiam e aposentam o seu pessoal, quando investe e desinveste o seu servidor, os seus servidores. Portanto, excelências, não há, quando da jubilação, então, tema aqui tratado, do servidor, a combinação de diferentes vontades e de diferentes entes públicos na conclusão do ato de aposentadoria. O Tribunal de Contas da União, no caso, por força do artigo 71, inciso 3º da Carta Federal, tão somente verifica e tem ingerência sobre a legalidade do ato. Ao final desse processo, a ele dando ou negando o registro. Em seguida, o advogado Cláudio Santos falou em nome de vários amici curiae, docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, servidores, técnicos administrativos das universidades públicas brasileiras, fiscais agropecuários e servidores do INSS, da Saúde e do Ministério do Trabalho. É a incidência do tempo nas relações jurídicas.
E aqui, senhores ministros, aposentadoria. O servidor público, depois de 33 décadas, 4 décadas, vai, se aposenta e é surpreendido pela decisão do Tribunal de Contas de que aquele ato que foi aperfeiçoado no seu órgão de origem, na sua universidade, no INSS, da administração pública direta, não vale. Glosa-se parte da sua aposentadoria ao entendimento que se trataria de um ato complexo e não um ato composto, que haveria necessidade da conjugação de duas vontades para que aquela aposentadoria produzisse efeitos, mas ela já produz desde o momento que é publicado no Diário Oficial da União, e ele já passa a receber os seus proventos. E aqui, excelências, e essa função do amigo da Corte, traz a realidade de vários servidores, pessoas idosas, que se veem na iminência de ter glosado parte da sua aposentadoria, porque se passaram 6, 8, 10, 11, 15 anos até que o Tribunal de Contas registre essa aposentadoria, senhores ministros e senhora ministra. O representante do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário defendeu que não compete ao Tribunal de Contas da União conceder aposentadorias. Pelo que se parece, está se discutindo nessa corte se, primeiro, incide o prazo e, segundo, desde quando esse prazo começa a correr. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário não tem paixões e não defende classes. O Instituto é imparcial. E tudo que será falado por mim agora foi trazido mediante uma análise profunda de várias carreiras jurídicas que incorporam o Instituto. Inicialmente, defendemos que incide, sim, o prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9874, porque a aposentadoria do servidor público é precedida de um notório processo administrativo federal. Não há dúvidas de que a aposentadoria do servidor para sua conclusão, que se dá com a publicação do ato no Diário Oficial da União, ou do município, o que quer que seja, é precedido de um processo administrativo e, como tal, incide o artigo 54. O problema que se instaura nesse processo é justamente a questão da competência do Tribunal de Contas da União em poder ou não ratificar, revogar essa decisão do Poder Administrativo, do Poder Executivo, em conceder a aposentadoria. O artigo 71, inciso 3º, prevê que a competência do TCU apreciar para fins de registro as concessões de aposentadoria, reformas e pensões. Em nome da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional e do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais, falou o advogado José Luiz Wagner. Ele defendeu que a questão discutida é um desrespeito a princípios da Constituição Federal. O que estabelece a Constituição Federal, Excelência? Ela estabelece necessariamente a separação de poderes. E, dentro dessa separação de poderes, nós podemos achar uma regra bem específica ao caso, que é o artigo 84, que diz que compete privativamente ao presidente da República, no inciso 25º, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Ou seja, cabe ao presidente da República, diretamente ou por delegação, prover os cargos públicos, preencher os cargos públicos, nomear os servidores para os cargos públicos. E como esse Supremo entende que no provimento está contido o desprovimento, também é competência direta ou delegada do presidente da República o desprovimento, a aposentadoria, a reforma, a pensão. Bueno, nós vamos chegar a uma conclusão. A conclusão de que ou esta regra existe e o ato administrativo da aposentadoria é necessariamente composto, porque ele é um ato praticado pelo presidente da República diretamente ou mediante delegação e depois submetido a um controle de legalidade, ou nós vamos dizer que esta regra não existe. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo, mas na volta você vai acompanhar o voto do relator e dos demais ministros. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta e hoje você acompanha o julgamento do STF, que decidiu sobre o prazo para a anulação da aposentadoria do servidor público pelo Tribunal de Contas da União. Acompanhe. O relator, o ministro Gilmar Mendes, observou em seu voto que a concessão de aposentadoria é ato administrativo complexo e somente se efetiva após a análise da legalidade pelo TCU. Para ele, o procedimento administrativo de verificação das condições de validade do ato de concessão inicial de aposentadoria e pensão não se sujeita ao que prevê o artigo 54 da Lei 9.784, de 1999. Como se viu, discute-se nos autos se o Tribunal de Contas deve observar o prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei 9.784 para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria e, se necessária, a observância do contraditório e da ampla defesa. É certo que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo. Esse é um ponto importante que, como foi anotado da tribuna, tem possíveis divergências, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: Constitucional e Administrativo, Agravo Regimental e Mandado de Segurança, Tribunal de Contas da União, Aposentadoria, Exame, Decadência, Não Configuração, Condenação por litigância de má-fé, Mantida, Alteração intencional da verdade dos fatos. O ato de concessão de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se somente após sua apreciação pelo Tribunal de Contas, sendo desta forma inaplicável o artigo 54 da Lei 9.784 para os casos em que o TCU examina a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. O próximo a votar foi o ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o relator. O ministro ainda fez uma consideração extra. Para ele, depois que a aposentadoria se torna definitiva, qualquer alteração nessa situação só poderá ser realizada no prazo de 5 anos, mediante garantia da ampla defesa e do contraditório. Não se pode esvaziar, a meu ver, também a função fiscalizatória do Tribunal de Contas. Não se pode permitir que somente aquele que concede que possa eventualmente revogar a aposentadoria, porque estaria se esvaziando o artigo 71, inciso 3º, que exige, para fins de registro da aposentadoria, exige essa participação, essa fiscalização, essa análise por parte do Tribunal de Contas da União. Da mesma forma, por outro lado, aqui nós temos um embate entre, principalmente o caso concreto choca bastante pelas datas, pela propriedade do aposentado, entre a boa-fé e eventual inércia da administração, que é um segundo ponto. A partir de qual momento se cria algum tipo de obrigação ao Tribunal de Contas para analisar? Seja a obrigação maior, que é defendida foi defendida por vários na tribuna, ou seja, a obrigação de analisar em 5 anos sob pena de decadência, ou seja, se a sua inércia, a inércia do Tribunal de Contas acarretaria essa decadência, seja ao não analisar num prazo razoável, esse mesmo prazo de 5 anos, no mínimo, se exigir para que possa afastar, para que possa rever critérios de aposentação, exigir no mínimo ampla defesa, exigir no mínimo o contraditório. Após o voto do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento foi suspenso e retornou em fevereiro de 2020, com o voto do ministro Edson Fachin, que abriu a divergência, negando o provimento ao recurso. Ele se manifestou pela aplicação do prazo também ao TCU. Numa das primeiras teses, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial poderia ou pode ser a data da publicação do ato normativo concessivo pela autoridade competente, dentro do qual a administração deverá encaminhar os respectivos autos ao Tribunal de Contas. E este, dentro das suas atribuições constitucionais, realizará a verificação de conformidade ao ordenamento jurídico. Nada obstante,
também pode emergir uma segunda tese, de acordo com a qual o termo inicial para a contagem do prazo seja a data da chegada dos autos ao Tribunal de Contas. São as duas teses que poderemos enfrentar caso, antes e como premissa, se fixe eventualmente, se assim entender o colegiado, a incidência do prazo decadencial. Por isso, reconhecendo que o voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator, no que foi acompanhado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, são consentâneos com esta compreensão que, de um modo geral, se formou nesse Supremo Tribunal Federal e desde há muitas décadas, entendo nada obstante que se formou progressivamente um conjunto de condições que, à luz do princípio da segurança jurídica e da confiança, seja possível, no caso, negar provimento ao recurso extraordinário, assentando-se que se aplica o prazo decadencial de 5 anos à pretensão de denegação do registro do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão pelo Tribunal de Contas, salvo comprovada má-fé. Após o voto e as considerações do ministro Edson Fachin, o relator pediu a suspensão do julgamento para analisar a questão. O julgamento foi retomado na semana seguinte, com um novo posicionamento do ministro Gilmar Mendes, dando negativa ao provimento. Tendo em vista as ponderações trazidas pelo ministro Edson Fachin e a delicadeza da questão envolvida, pedi adiamento do julgamento para reanalisar a questão. Após uma acurada reflexão sobre o assunto e levando em consideração as ponderações suscitadas durante o julgamento, bem como os reflexos e implicações que tais alterações poderiam trazer, parece-me que, de fato, seja o caso do Tribunal revisitar parcialmente o tema. Como bem lembrado pelo ministro Edson Fachin, desde 1957, o Supremo tem se posicionado no sentido de que o ato de concessão de aposentadoria teria a natureza de ato complexo, segundo o qual seria necessária a conjugação da vontade do órgão de origem e do Tribunal de Contas para que o ato se tornasse perfeito. Por esse motivo, após a edição da Lei 9784, firmou-se o entendimento de que seu artigo 54 não poderia ser aplicado durante o período que medeia entre a publicação do ato de aposentadoria pelo órgão de origem e a apreciação de sua legalidade pelo TCU, haja vista ainda inexistir ato acabado. Quanto a esse ponto, entendo que merece ser mantida a jurisprudência há muito firmada, no sentido de que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato complexo que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. Nesses termos, por constituir exercício da competência constitucional, artigo 71.3, tal ato ocorre sem a participação dos interessados e, portanto, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Em seguida, o presidente da Suprema Corte, à época, se manifestou para levar ao entendimento de todos as questões levantadas e até então votadas pelos ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Está bem claro o ponto de divergência entre o ministro relator, que agora, readequando o voto para a negativa de provimento, mantém a posição de ato complexo e, por isso, o termo aquo é da chegada da decisão de aposentadoria para a confirmação do Tribunal de Contas da União. O ministro Luiz Edson Fachin, em razão de entender como ato singelo, entende que é da publicação do ato do órgão de origem e daí começaria a incidir o prazo de 5 anos. Uma outra questão é o fundamento da incidência do 54, que o eminente relator vai pela lei de introdução, pela nova lei de introdução ao direito brasileiro e o faz por analogia. Mas, na prática, é o mesmo prazo, mas com o termo aquo diferente, com termos aquo, por Sua Excelência entender ato complexo, a partir da chegada no Tribunal de Contas da União. Em seguida, Dias Toffoli chamou novamente o ministro Alexandre de Moraes para saber se houve alguma mudança no voto após a discussão. É o que você vai ver no próximo bloco, não saia daí. Estamos de volta com Grandes Julgamentos. Hoje o programa discute o prazo para a revisão
da legalidade da aposentadoria do servidor público. Você fica agora com o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que readequou o voto dele após as discussões. Veja só. Na sessão anterior, em que acompanhei o ministro Gilmar, e quero parabenizar tanto o ministro Gilmar quanto o ministro Fachin por avançarmos essa discussão. Já à época entendi que avançávamos, porque pelo menos após 5 anos estávamos exigindo o contraditório. Pegamos alguns casos na turma absurdos, né? 18 anos depois, de repente mudam a composição do Tribunal de Contas e entende que aquela aposentadoria foi ilegal. Então já tínhamos avançado. Me parece que hoje vamos chegar num posicionamento melhor. É um avanço melhor realmente no prazo de 5 anos. Após os 5 anos, a estabilização, a necessidade de se garantir a segurança jurídica. 5 anos é um prazo razoável hoje, na realidade, hoje inclusive da tecnologia, da comunicação entre os órgãos, para que o Tribunal de Contas da União possa efetivamente realizar o efetivo controle que a Constituição lhe dá. Parece, que o TCU está avançando na ideia de um EPLOC, de um Exato, que seja, na verdade, a partir do momento em que sai a publicação do ato, no Diário Oficial já seria comunicado. Agora, no ponto de divergência, eu gostaria de fazer uma reflexão, já me posiciono. Essa decisão, essa alteração de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, obviamente não vai valer só para o Tribunal de Contas da União. Para todos os tribunais de contas dos estados e para os tribunais de contas no Rio de Janeiro e São Paulo, para um único município, as capitais. O ministro Luiz Roberto Barroso votou no mesmo sentido dos demais ministros. Ele considera que a contagem do prazo é de 5 anos contados a partir da entrada no TCU. Quando eu estudei esse caso lá atrás e tive acesso ao voto do ministro Gilmar, eu disse, acho que a gente devia virar essa jurisprudência, mas mexer em jurisprudência é sempre delicado, está consolidado há muito tempo. Mas eu acho que, em boa hora, o ministro Fachin trouxe a questão e o ministro Gilmar reajustou, e eu também estou indo pela mesma linha. Eu nem vou entrar na discussão nesse momento, porque acho desnecessária, do ato ser complexo ou não. Mas eu considero que o termo AQUO é de 5 anos, mas a proposta de tese de Sua Excelência fala 5 anos, e, portanto, eu estou de acordo com a tese dos 5 anos. Portanto, em verdade, estou de acordo com a tese do ministro Gilmar Mendes, de que o prazo é de 5 anos, conta-se da entrada no Tribunal de Contas. Em votos breves, os ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski acompanharam o voto reajustado do ministro Gilmar Mendes. Os dois se comprometeram a pensar melhor sobre a natureza do ato, se ele realmente é complexo ou simples. Na sentada anterior, já trazia voto acompanhando o ministro Gilmar Mendes, cujo estudo agora, a partir desse incentivo à revisita do tema trazido pelo ministro Fachin, eu louvo e acompanho. Adotei como norma, em se tratando de uma corte constitucional, a observância da jurisprudência da corte, e tem N precedentes da minha lavra nessa linha. Acho interessantíssimo que agora tenhamos conseguido dar um passo que me leva à firme convicção de que estamos decidindo de uma forma mais justa em favor do jurisdicionado. Então, eu estou acompanhando o voto reajustado do ministro Gilmar Mendes e fico no ato, continuo por hora, considerando a aposentadoria como um ato complexo. Acompanho o ministro Gilmar também, entendo que é um prazo razoável, tem fundamento legal, começa-se a contar a partir do ingresso do processo no Tribunal de Contas, mas também me reservo o direito de pensar melhor sobre a natureza do ato, se é complexo, se é composto, até porque o artigo 71(3) da Constituição diz que compete ao Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas, apreciar para fins de registro. O ministro Marco Aurélio votou pelo provimento do recurso, por entender que não se aplicam à revisão de aposentadoria ambos os prazos decadenciais. O sistema não fecha.
O sistema não fecha a partir do momento em que se diz que o ato originário é um ato precário e efêmero, com a conclusão agora de que, considerada a passagem do tempo, sem que exista a lei dispondo que os tribunais de conta do país têm um prazo para apreciar aposentadorias e pensões a ele enviadas, dizemos que esse ato se transmuda em ato definitivo. Seria interessante fazermos um levantamento só no Tribunal de Contas da União de quantos processos vessando aposentadorias e quantos processos vessando pensões estão pendentes de apreciação e que ficarão prejudicados com a decisão do Supremo. E decisão do Supremo desconhecendo que o registro preconizado pela Constituição Federal da aposentadoria, considerados os cálculos dos proventos da pensão, considerados os cálculos da pensão, que esse registro encerra formalidade essencial, a definitividade. E são N, presidente, são milhares de processos que aguardam o crivo do órgão de controle há mais de 5 anos. E aí vamos desconhecer que o ato é complexo para dizer que o subsequente não precisa mais ser praticado, sacramentando-se, portanto, que estabelecido pelo órgão de origem do servidor ante a passagem dos 5 anos? Onde está no arcabouço normativo pátrio que, passados os 5 anos, os órgãos de controle decaem do direito? O então presidente do STF votou de acordo com a maioria e proclamou o resultado que negou provimento ao recurso extraordinário 636553. A maioria dos ministros decidiu que o prazo para a revisão da legalidade do ato de aposentadoria pelos tribunais de contas é de 5 anos, contados da data de chegada do ato de concessão do direito ao respectivo Tribunal de Contas. Peço vênia ao ministro Marco Aurélio, acompanho na conclusão e nos fundamentos do voto do ministro Gilmar Mendes. Com isso, eu proclamo que, por maioria, foi negado provimento ao recurso extraordinário da União, vencido o ministro Marco Aurélio, que a ele dava provimento. Quanto ao termo acor, votaram no sentido de se iniciar com a chegada da decisão do ato de aposentadoria no Tribunal de Contas, o ministro relator Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Rosa Weber, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Dias Toffoli. O Grande Julgamentos fica por aqui, mas você pode rever este programa ou outros da nossa programação. É só entrar no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br, ou ainda no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau!